Homem-Aranha 3 é um filme produzido pela Sony Pictures, dirigido por Sam Raimi e lançado em 2007. O terceiro filme do ótimo início com Homem-Aranha de 2002 e do maravilhoso Homem-Aranha 2 de 2004, agora encerra a trilogia com o não tão maravilhoso assim Homem-Aranha 3 com Tobey Maguire. A ideia desse vídeo é te contar a história completa do filme de forma resumida, para caso você que já assistiu possa relembrar ou você que ainda não assistiu possa conhecer. E claro que ouvir a história aqui não substitui a experiência de realmente assistir o filme. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa anos depois de Peter Parker se tornar o Homem-Aranha, e um tempo depois dos seus combates contra o Duende Verde e o Dr. Octopus. E agora, a população de Nova York adora o super-herói. Com a cidade segura, Peter continua estudando e vai bem na faculdade, onde não se dá tão bem com alguns colegas, mas se dá bem com outros, como a jovem Gwen Stacy. E o seu relacionamento com Mary Jane Watson ia cada vez melhor. O que não estava nada bem era sua relação com o seu ex-amigo Harry Osborn, que inclusive mantinha estudos com os equipamentos de Duende Verde que encontrou no escritório do seu falecido pai. Depois de uma noite de apresentação de uma peça de teatro onde Mary Jane era a protagonista, Peter a leva para um encontro no parque, onde observam o céu estrelado, deitados numa grande teia. E enquanto eles se beijam, não percebem um pequeno meteorito caindo nas proximidades, e dele um tipo de gosma preta que sai andando como se tivesse vida própria. Aquilo era um simbionte alienígena, e ele se esconde na moto de Peter Parker. Naquela mesma noite, Peter vai até a casa da sua tia May e conta que vai pedir a mão de Mary Jane em casamento. E como presente, a tia May dá para Peter o mesmo anel que o tio Ben lhe deu quando a pediu em casamento. Tudo parecia muito bem, até que, na volta para o seu apartamento, Peter é atacado por um homem com o equipamento do Duende Verde. Era Harry Osborn, querendo vingança pela morte do seu pai. Harry não aceita o fato que Peter conta, de que Norman Osborn praticamente se matou quando tentou acabar com o Homem-Aranha. E isso gera um confronto entre os dois pelas ruas de Nova York. E Harry ataca com as bombas Duende, mas o Homem-Aranha consegue evitá-las e contra-ataca. E mesmo não querendo machucá-lo, Peter o derrota, fazendo com que o seu ex-amigo seja violentamente derrubado do seu planador. E Harry fica gravemente ferido quando ele bate a cabeça numa estrutura e cai no chão. No hospital, Harry se recupera, mas com o impacto ele sofreu amnésia parcial, o fazendo esquecer de que Peter Parker é o Homem-Aranha. Enquanto isso acontecia, um ladrão fugitivo da prisão Riker corre pelas ruas da cidade e vai até a sua casa, onde vê a sua ex-esposa, mas principalmente a sua filha doente. Só que ele não pode ficar ali. Ele era procurado. O seu nome é Flint Marko. E antes de sair pela janela, ele diz que vai fazer de tudo para salvar a sua filha daquela doença. Ele não é uma má pessoa, só teve uma má sorte. E na sua fuga, ele tem má sorte de novo, quando ele acaba caindo num imenso acelerador de partículas que é acionado nesse momento e funde o corpo de Flint Marko com a areia ao seu redor. O resultado faz com que o seu corpo se desintegre e se transforme na própria areia, podendo até mudar de forma, se tornando assim o Homem-Areia. Na manhã seguinte, Mary Jane vai até o apartamento de Peter, chateada com a crítica negativa sobre a sua apresentação no teatro. Mas Peter não pode lhe dar muita atenção porque ele escuta no rádio sobre um acidente. Um guindaste desgovernado destruiu parte de um prédio na cidade e pessoas estavam em perigo. Inclusive, Gwen Stacy estava em perigo. A colega de faculdade de Peter, filha do capitão da polícia George Stacy e a namorada do novo fotógrafo do Clarim Diário, Ed Brock.
mas o Homem-Aranha chega a tempo para salvá-la de uma queda imensa. Só que, ao perceber que existe um novo fotógrafo no jornal, Peter vai até o Clarim Diário, onde J. Jonah Jameson diz que tem uma vaga para um fotógrafo oficial e Ed Brock está sendo cogitado. Mas Peter trabalha ali como freelancer há anos. Então, para resolver isso, Jameson diz que quem lhe trazer uma foto do Homem-Aranha fazendo algo criminoso vai receber a vaga. E isso inicia uma rixa entre os dois. Mais tarde, por ter salvado a filha do capitão da polícia, o Homem-Aranha vai receber uma homenagem no centro da cidade. E Mary Jane aparece ali no festival, depois de ter sido demitida da peça pelas críticas negativas. As coisas não estavam nada boas para ela, mas para Peter estava tudo bem. Ele era amado pela cidade, e durante a apresentação do Homem-Aranha, pelo show, ele permite que Gwen Stacy lhe dê um beijo na frente de todos, igual ao primeiro beijo entre ele e Mary Jane. Só que nesse momento, o festival é interrompido quando uma nuvem estranha de areia passa por ali e vai em direção ao banco, onde tenta roubar um carro blindado. Era o Homem-Areia. Mas o Homem-Aranha percebeu a movimentação e foi para lá impedi-lo. Só que era impossível golpear areia. E então Flint Marko derrota o Homem-Aranha e foge, só que sem o dinheiro. Naquela noite, Peter tem um encontro com Mary Jane, onde ele pretende pedi-la em casamento. Mas talvez o sucesso de Peter o fez ficar egoísta. E com toda essa atenção que o Homem-Aranha vem recebendo, ele não dá atenção para MJ. E depois do show que ele fez com Gwen Stacy, Mary Jane se sente cada vez mais abandonada. E simplesmente ela vai embora. Então a relação entre eles vai ficando cada vez pior. No próximo dia, as coisas começam a piorar quando Peter recebe uma ligação do Capitão Stacy. E ele conta novas informações sobre a noite que o seu tio Ben morreu. O homem que Peter pensou que tinha matado seu tio, na verdade, não era o assassino. Ele era um cúmplice. O verdadeiro assassino era um ladrão que estava esperando do lado de fora. E agora estava foragido. Esse era Flint Marko. Isso mexe com Peter e o deixa pior ainda, com raiva. Então ele fica atento ao rádio, esperando ouvir sobre um ataque do Homem-Areia. E Peter veste o seu uniforme para isso. Mas talvez por sentir essa raiva, durante a noite, aquele pequeno simbionte que foi com ele, escondido na moto, se liga a Peter e se alimenta desse sentimento, o alimentando também com poder. Assim, Peter desperta com um novo uniforme, um uniforme preto, e quando se dá conta, ele estava no alto de um prédio. Era como se o seu uniforme tivesse vida própria, e a sensação era ótima. O problema é que isso começa a despertar um lado mais sombrio, vingativo e egoísta da personalidade de Peter. E quando o rádio da polícia finalmente localiza o Homem-Areia, vestindo o seu novo uniforme, o Homem-Aranha vai até lá. Nos túneis subterrâneos do metrô, o Homem-Aranha localiza Flint Marko e o confronta sobre a morte de Ben Parker. E então, um violento combate entre os dois se inicia. E mais forte que antes, os golpes do Homem-Aranha são mais violentos ainda. E quando Flint cai num dos túneis subterrâneos que tinha água, o seu corpo de areia se transforma num tipo de lama, ficando mais sólido. E ele é praticamente desintegrado pelo Homem-Aranha. Peter gostou da sua vingança. A sua personalidade estava cada vez pior, cada vez mais agressivo e extremamente arrogante. Só que enquanto isso acontecia, Harry Osborn começa a pensar no seu pai, e isso traz as suas memórias de volta. Então ele volta a nutrir um ódio pelo Homem-Aranha. E para se vingar do ex-amigo, Harry vai atrás de Mary Jane e a obriga a fazer uma coisa por ele. Mary Jane é obrigada a encontrar Peter e dizer que não o ama mais, que ela se sente sozinha sem o seu suporte. No meio da conversa entre os dois, Peter até lhe mostra o anel da sua tia May que ele usaria para pedi-la em casamento.
mas Mary Jane diz que na verdade ama outra pessoa. E assim que ela se vai chorando, Harry Osborn vai ao encontro de Peter Parker e diz que essa outra pessoa era ele. Harry Osborn queria fazer Peter sofrer cada vez mais. Isso vai alimentando ainda mais o simbionte e o seu lado sombrio. Então, com o seu uniforme preto, Peter vai confrontar Harry na mansão Osborn. Harry continua provocando Peter, e então ele o ataca, percebendo que Harry estava com a sua memória restaurada e com o seu equipamento de Duende Verde. Uma luta entre os dois se inicia, com Peter cada vez mais violento. O combate é levado ao laboratório do Duende, onde Peter é quem faz Harry sofrer agora, ao dizer que Norman, na verdade, desprezava o filho. E depois de derrotá-lo, quando Peter se vira para ir embora, Harry lhe joga uma de suas bombas. Mas o Aranha usa suas teias e a joga de volta, e isso explode no rosto de Harry Osborn. Mas Peter não se importa mais e sai andando vitorioso pelas ruas. Até que ele passa por uma banca de jornal e vê na capa do Clarim Diário uma foto do Homem-Aranha cometendo um roubo. E quem supostamente tirou essa foto foi Ed Brock. Assim, Peter vai até o Clarim e o confronta, mostrando que aquela era uma montagem falsa. E assim, ele humilha Ed Brock na frente de todos. E Ed é demitido. Isso deixa Peter ainda mais feliz e agressivo, andando pelas ruas totalmente arrogante, confrontando até J. Jonah Jameson sobre aquela vaga de emprego, e até comprando roupas caras e dançando sozinho no meio da rua. E agora Peter começa a sair com Gwen Stacy e a chama para ir num pub onde Mary Jane trabalha como garçonete. Ali, Peter começa a fazer uma apresentação espalhafatosa com Gwen Stacy, exatamente para chamar a atenção de todos no bar. E quando Gwen percebe que era tudo para causar ciúmes em Mary Jane, Gwen se desculpa com ela e vai embora. Isso deixa Peter mais agressivo e ele vai até o bar para falar com MJ. Mas quando o segurança tenta impedi-lo, Peter se volta contra ele e, com raiva, o ataca. E quando Mary Jane tenta segurá-lo também, Peter se vira com força e, sem querer, a golpeia. Peter golpeia MJ. E ao se dar conta do que fez, ele sai dali, sendo esse o limite para a influência daquele simbionte. Peter vai até o topo de uma igreja para refletir tudo o que fez e o que vem passando. E ali ele tenta se livrar desse parasita. Quando Peter esbarra no sino da igreja, é quando ele percebe que o simbionte enfraquece e sente dor. E só assim Peter se liberta. O simbionte era sensível ao som. Só que naquela mesma igreja, naquele mesmo momento, Ed Brock estava por ali, rezando e pedindo que Deus o ajudasse. E quando o sino bate, Ed observa tudo e vê o Homem-Aranha, Peter Parker, se liberando do uniforme. E quando o simbionte se desprende dele, o alienígena cai e se une agora ao próprio Ed Brock. O ódio do simbionte por ter sido expulso pelo Homem-Aranha, com o ódio de Ed por Peter Parker, o transformam agora no seu pior inimigo, o Venom. Agora, livre daquela influência maligna, Peter recebe a visita da tia May no seu apartamento. E ele diz que não é bom o suficiente para Mary Jane. Ele a magoou. Mas a tia May diz que ele deve começar pelo mais difícil para resolver isso: perdoar a si mesmo. Só depois disso, ele vai encontrar uma forma de resolver essa situação. Enquanto isso, pelas ruas, o Venom procura e encontra o Homem-Areia. Porque Ed quer que o Homem-Aranha seja destruído. E o Aranha é a única coisa que impede Flint Marko de realizar roubos e conseguir dinheiro suficiente para salvar a sua filha doente. Então, eles fazem uma parceria. Assim, Ed Brock, usando um falso táxi, sequestra Mary Jane e a usa como isca.
Ele aprende numa teia gigantesca no alto de um prédio em construção para atrair o Homem-Aranha. E a polícia é impedida de se aproximar graças ao Homem-Areia. Ao ver aquilo, era hora de Peter voltar a ser realmente um herói. E então ele veste o seu verdadeiro uniforme mais uma vez. Mas o Homem-Aranha não conseguiria fazer isso sozinho. Então ele vai até a mansão Osborn pedir ajuda de Harry. Não para ele, mas uma ajuda para Mary Jane. Só que nesse momento, ele vê como o último encontro deles deformou o rosto de Harry Osborn, que expulsa Peter dali. Enquanto lamenta sozinho, o mordomo de Harry aparece e diz que tem ouvido algumas coisas ultimamente e não quis dizer nada. Mas ele precisava contar agora. Na noite que Norman Osborn morreu, ele limpou as suas feridas e confirma o que o Homem-Aranha sempre disse. Norman morreu pelas suas próprias armas. As armas do Duende Verde. E isso deixa Harry pensativo. Sem tempo para perder então, Peter vai ao resgate de Mary Jane, mesmo sabendo que lutar contra dois inimigos seria muito para ele. Assim, antes de poder resgatá-la, o Venom aparece o golpeando e iniciando um grande combate. A luta leva Peter para um grande monte de areia, que obviamente era Flint Marko, agora deformado numa forma de lama e gigantesco. Peter faz de tudo para resgatar MJ, mas é impedido de todas as formas. Ele parecia completamente derrotado pelos dois vilões, que queriam a sua brutal vingança. Mas antes que isso pudesse acontecer, Harry Osborn aparece, mas não para lutar contra o Homem-Aranha, e sim para salvá-lo. Depois das palavras do seu mordomo, Harry aceita que Peter não é um vilão, e ele precisava fazer algo para salvar o seu amigo e para salvar Mary Jane. Uma luta um pouco mais justa agora se inicia, e o fogo do planador de Harry consegue afetar a areia de Flint. Enquanto Peter consegue finalmente resgatar Mary Jane do alto daquela construção. Com ela a salvo, agora ele vai ao confronto contra os seus inimigos, mas Peter é pego pelo Venom. Harry Osborn até tenta ajudar, mas é derrubado do seu planador. E quando Ed Brock estava pronto para dar um golpe fatal em Peter com esse mesmo planador do Duende Verde, Harry se coloca na frente e leva o golpe no seu lugar, salvando seu amigo Peter Parker. Irritado, Peter se solta e por mais que Ed Brock esteja bastante poderoso, Peter lembra da sua fraqueza, o som. E usando barras de ferro, ele faz um tipo de contenção, e aquelas vibrações sônicas fazem o simbionte se contorcer de dor e se soltar do seu hospedeiro. Então, para acabar com o alienígena, Peter joga nele uma bomba de Harry Osborn. Mas Ed Brock não estava sendo completamente afetado pelo simbionte, ele gostava daquilo. Então ele pula para tentar pegar o simbionte, mas Ed e o alienígena são pegos na explosão, e os dois são completamente destruídos. Com o fim da ameaça, Flint Marko se recupera e diz a Peter que ele não queria que aquilo tivesse acontecido. Ele não queria também que a morte de Ben Parker tivesse acontecido. Mas, com o susto e a tensão, a sua arma disparou quando seu comparsa se aproximou. Foi um acidente que veio de uma atitude desesperada de conseguir dinheiro para salvar a vida da sua filha doente. E Flint diz que a morte de Ben Parker o assombra pelo resto da sua vida. Ele não espera nada de Peter com isso, só espera que ele entenda. E ao ouvi-lo, Peter perdoa Marko, que agradece e se dissipa como areia no vento. Peter se aproxima de um quase morto Harry Osborn agora, que tinha Mary Jane do seu lado nesse momento, e ele pede desculpas por tudo. Então Peter e Harry se perdoam. Eles são melhores amigos até o fim. E ali, nos braços dos seus dois melhores amigos, Harry Osborn morre. No enterro de Harry, Peter pensa como, independente de qualquer coisa, sempre temos escolhas.
e consequências. São as escolhas que nos tornam quem somos, e sempre pode-se escolher o que é certo. Então Peter entende que ele fez a escolha errada quando decidiu usar aquele uniforme preto, quando decidiu assumir um lado sombrio, quando não deu atenção a Mary Jane como ela merecia. Então agora ele escolhe estar ali para ela, seja numa apresentação num teatro, ou seja cantando num pequeno bar. Então eles se abraçam e escolhem ser melhor, por eles, por Harry, pelo seu amor, por Mary Jane e Peter Parker. E é desse jeito que termina a história. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta quais outros filmes ou séries você quer conhecer a história completa por aqui. Me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.